Boa tarde, pessoal. Conforme a gente conversou na última aula em que nós estivemos juntos, essa é a nossa primeira videoaula para ajudar aí a trazer mais conteúdo para você que é líder de célula e uma tentativa da gente se aproximar mais de vocês ao longo dessa jornada aí tão importante e preciosa que é de cuidar de ovelhas. Esse é o primeiro vídeo, ele é um vídeo piloto. Com certeza ele não vai sair perfeito e a gente vai precisar da ajuda de vocês nos dando feedbacks a respeito do que acharam do vídeo. Sugestões são sempre importantes para a gente poder melhorar o conteúdo das aulas e melhorar a forma de exposição desse vídeo, desse conteúdo para vocês. Então, é claro que a gente está se esforçando para fazer isso da melhor forma possível, mas inevitavelmente a gente conta com vocês para que a gente aprimore isso e mais do que isso. Vamos tentar fazer um vídeo curto, enxuto, para que você não perca muito tempo também assistindo o vídeo, mas é importantíssimo que você assista e nos dê um feedback honesto sobre o que você achou. A intenção é cuidar de você, é te ajudar, é caminhar junto, se aproximar, trazer para perto as suas dificuldades para que a gente possa te ajudar. Então você faz parte disso e é muito importante que a gente te ouça. Esse vídeo ele vai ficar lá no site da nossa igreja. Você vai poder ter acesso lá no YouTube, um canal exclusivo onde esses vídeos vão estar. E lá embaixo de cada vídeo é um lugar onde você vai poder fazer os comentários e dar as suas sugestões para que a gente melhore essa dinâmica, ok? Conto contigo. Bom, hoje nós estamos aí conversando sobre a nossa 15ª aula, né, falando a respeito dos fundamentos da fé. Algo que é muito importante a gente resgatar com você nesse tempo, porque a gente sabe, como já foi falado nas outras aulas, a gente vem sofrendo muitos ataques de várias formas, uns sutis, outros não tão sutis, mas a verdade é que eles tentam minar o nosso entendimento da nossa fé básica, fazendo com que a gente abra mão desses conceitos e acabe adotando conceitos que se parecem com os corretos, mas não são tão corretos e que nos levam a errar, a não acertar o alvo. Então hoje a gente vai falar sobre santidade, algo que é muito importante para nós, mas eu não tenho dúvidas que ainda existem conceitos não muito bem definidos dentro de nós. E por que eu estou falando isso? Um exemplo do que eu estou falando com você agora. Na nossa última aula, surgiu uma dúvida. E uma dúvida é sempre importante, porque para alguns ela pode não ser dúvida, mas para quem tem essa dúvida no coração precisa de esclarecimento. E nos foi perguntado na aula, pastor, uma pessoa crente que está caminhando com o Senhor e que tem já uma experiência de vida com Deus, se ela pecar e antes dela pedir perdão ao Senhor ela morrer, essa pessoa perde a salvação? É uma dúvida genuína que precisa de uma resposta esclarecedora, para que não haja mais possibilidade desse ruído de comunicação entre a mensagem do Senhor e o entendimento dessa pessoa. Não, o crente ele não perde a salvação. A salvação é um presente que nós recebemos do próprio Deus através da vida de Jesus. Ele veio para nos libertar. E todas as vezes que uma pessoa se rende a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal, essa pessoa ganha um presente imerecido do Senhor, que é a salvação, a vida eterna com o próprio Deus. Isso é um presente que a gente recebe não por merecimento e não pelas nossas obras. Então, não, o crente não perde a salvação. Amém? Dúvidas como essa a gente quer ajudar a esclarecer, então a gente está abrindo um canal de conversação com a liderança da igreja. Esses vídeos são exclusivos para a liderança da igreja, para você ter acesso a isso. Eu acho que outras pessoas vão acabar tendo acesso, inevitavelmente, mas é específico para você. E uma outra coisa, eu gostaria que você não passasse esse vídeo na sua célula. É importantíssimo que os seus liderados ouçam você, porque você é o exemplo mais próximo de liderança que eles têm. Eles veem o pastor Heber todo domingo lá no púlpito, mas é você que está com eles durante a semana. Então é importante que eles ouçam você. Ah, mas eu não me sinto tão bem para dar. Você já vem tocando célula até hoje. E eu tenho certeza que com muita vontade de acertar e acertando. Você tem dado frutos, você tem gerado coisas boas. É importante que eles ouçam da sua boca. É importante que eles ouçam a sua voz. É importante que eles se identifiquem com aquilo que você está entregando a eles através das ministrações das células. Por isso, não passe esse vídeo. Faça você a sua aplicação. A palavra do Senhor ela é preciosa e ela nunca volta sozinha. Amém?
Então vamos lá, gente. O texto que está proposto para nós na próxima semana, né, nessa semana que se inicia agora no domingo, é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu vou ler para nós. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Meus irmãos, minhas irmãs, se a salvação ela é um presente imerecido que nós recebemos do Senhor, se ela não depende das nossas obras, ou seja, nós somos salvos não por aquilo que fazemos para o Senhor, mas nós somos salvos porque Ele nos amou primeiro, e foi isso que nós conversamos naquela aula quando falamos sobre salvação. Eu pergunto a você, se a salvação não é algo que nós precisamos perseguir, porque ela não vem através daquilo que nós produzimos para o Senhor, ela vem por amor. Por que é que o Senhor fala tanto que nós devemos ser santos? Porque devemos ser santos se a nossa salvação está garantida por Ele mesmo, através do amor. Bom, iniciando de verdade o nosso estudo sobre santidade, eu gostaria de estar conceituando com você o termo santidade. Então eu fui até o Aurélio e pesquisei lá o que significa santidade. E lá no Aurélio está assim: a santidade é a qualidade ou estado daquele ou daquilo que é santo. E o que é santo, segundo o próprio Aurélio? Santo é essencialmente aquilo que é puro, perfeito em tudo. E aí tem uma continuidade dizendo o seguinte: vive na lei de Deus, é eficaz, inocente. Essa é a definição do dicionário Aurélio sobre o que é santidade. E agora eu trago para nós a definição de santidade segundo a nossa Bíblia. A santidade é o dicionário bíblico, desculpe. Santidade é uma tradução da palavra hebraico kadosh, que significa santo. Significa a separação do que é impuro e do que é profano. Significa consagrado a Deus. Em verdade, meus irmãos, essa separação do que é impuro e profano é o que acontece na vida de todo ser humano que um dia se encontra com Jesus. Ocorre naturalmente uma separação de tudo aquilo que escravizava essa pessoa, de tudo aquilo que amarrava essa pessoa às garras do pecado, do engano, da mentira. Ao nos encontrarmos com Jesus, nós somos libertos. E aí, então, esse encontro marca o início de uma nova vida, de uma nova realidade, que é totalmente possível de ser livre de tudo o que é impuro e profano. Jesus, ele vem nos libertar e a sua obra é sempre completa nas nossas vidas, né? Nós somos totalmente libertos de toda mentira e aprisionamento que o pecado um dia gerou sobre a vida daquele que não conhecia o seu Salvador Jesus Cristo. A Bíblia, ela tem muitas descrições sobre os direcionamentos de Deus para a sua criação, para aqueles que se reconciliaram em Jesus e agora são filhos e filhas do Senhor novamente. Lá em Levítico, capítulo 20, o versículo 7, está escrito assim: portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou santo, o Senhor vosso Deus. Lá também no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16, está escrito assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na nossa vida de ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Direcionamentos específicos de Deus para nós, que nos levam ao entendimento que devemos ser santos, porque Ele é santo. E nós precisamos entender que se esse é um direcionamento de Deus, é plenamente possível para nós. Talvez você esteja aí ao longo de uma caminhada valorosa na presença do Senhor, mas ainda existem áreas da sua vida que precisam desse investimento, que precisam desse entendimento.
Nós precisamos entender que é sempre possível para nós irmos além daquilo que estamos acostumados a viver, porque a obra de Deus nas nossas vidas, ela não pode se limitar tão somente ao nosso entendimento. É muito mais do que isso. Há muito mais de Deus em você do que você mesmo acredita. E eu digo isso para você que é líder de célula, porque você assumiu um lugar de confronto. Você se colocou no fronte de uma batalha. Você se predispôs a receber pessoas adoecidas e maltratadas pelo pecado que estão lá no mundo e não conhecem Jesus, e você vai cuidar dessas pessoas e você vai apresentar o seu Salvador Jesus Cristo a essas pessoas. E como eu disse no início, não passe simplesmente esse vídeo para sua célula, porque na verdade o que elas querem é ouvir você, porque a sua voz é a voz do Senhor no ouvido de cada uma das pessoas que Deus separou para você cuidar. Através de você, Deus faz o investimento dele na vida dessas pessoas. Você é o braço, são os braços do Senhor que ele escolheu nesse tempo para tocar em algumas pessoas nas suas reuniões de célula. E é muito importante que elas conheçam você de verdade. É muito importante, inclusive, que elas vejam em você as dificuldades que você passa, mesmo sendo líder, para que elas entendam que não é só a vida delas que é difícil, a sua vida também é difícil às vezes, e às vezes você, como líder, precisa ser também trabalhado pelo Senhor para estar nesse lugar e para permanecer firme. Não tenha medo de mostrar para os seus liderados quem você é, porque em tudo que você é e você faz, existe a marca do sangue de Jesus. Você representa Jesus para os seus liderados. E, então, como a Bíblia nos ensina, sede santo porque eu sou santo. É possível ser santo. Nós já vimos, então, através da própria palavra do Senhor, que ele se revela para nós como santo. E por que ele diz para nós, que somos pecadores, que temos uma natureza pecaminosa, que nós devemos ser santos? Será que existe alguma incoerência nesse direcionamento de Deus para nós, que somos seus filhos e filhas? Nós vamos ver isso agora. O que Deus está dizendo para nós, na verdade, é que nós podemos ser sim igual a Ele. E como ser igual a Deus? Santo. Nós precisamos entender que no Antigo Testamento as pessoas se aproximavam de Deus quando elas se inclinavam para seguir a lei e quando elas procuravam viver debaixo da lei. É claro, elas pecavam e existia toda uma ritualística junto ao sacerdote para que elas fossem liberadas, limpas do peso do pecado que haviam adquirido. Nos dias de hoje nós temos Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa salvação, da nossa fé, da nossa... Jesus se coloca para nós nos dias de hoje como um modelo a ser seguido. Antigamente existia um modelo criado, primeiramente por Deus, que era Adão. E Adão pecou junto com Eva, caiu, e por conta disso toda a humanidade foi contaminada com o peso do pecado. Mas o Senhor Deus, em toda a sua soberania e sabedoria, sabia que precisava fazer algo. Então, o que ele fez, na verdade, foi substituir o modelo caído de Adão por um modelo santo, genuinamente santo, com todas as características humanas, mas também com as características do próprio Deus, para que nós pudéssemos entender que na natureza de Jesus era possível sermos como ele, mas que existia dentro de nós também uma natureza, uma santidade que não é deste mundo, que é do próprio Deus e que habita em nós, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do próprio Deus, o sopro de vida dele está em nós. Libertos em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus mora em nós. E por isso, existem características nossas que não são desta terra, que pertencem a Deus, mas que estão dentro de nós. E Jesus veio para mostrar o alinhamento perfeito entre aquilo que é terreno e aquilo que é celestial. E Jesus é um modelo perfeito a ser seguido por cada um de nós nos dias de hoje. E ele veio para mostrar para nós que é possível ser santo como o Senhor. Quando a gente fala sobre essa questão de sermos como Deus, Deus me trouxe algo muito legal para analisar junto com você. Adão e Eva, eles foram criados lá no paraíso, em um lugar perfeito, onde não existia nenhum tipo de pressão externa, nada nem de longe parecido com aquilo que nós vivenciamos no dia de hoje. Cobranças, dificuldades emocionais e tudo aquilo que a gente sabe que dificulta a caminhada de qualquer ser humano, principalmente daqueles que estão com o Senhor, porque lutam contra essas aflições da carne. Eva e Adão estavam no Éden e eles foram tentados pelo inimigo, e a cobiça entrou
na mente de Eva, fez com que ela transformasse toda aquela carga negativa que ela recebeu interna em algo externo, e ela pecou. Ela rompeu com uma lei do Senhor. Mas entendamos que a cobiça fez com que Eva queresse ser igual a Deus. Ela queria entender e conhecer tudo como Deus conhecia. E o Senhor advertiu eles da questão do pecado, e o Senhor retirou os dois do Éden. A gente já estudou, a gente já conversou sobre isso também na aula passada. Mas note, Adão e Eva quiseram ser iguais a Deus e por isso eles pecaram. E a gente sabe, eu falei isso também na última aula, que o inimigo ele fica com raiva de nós, porque aquilo que era dele, Deus entregou a nós. E é verdade. O que o Senhor está dizendo para nós hoje é que através de Jesus nós podemos ser igual a Ele. Então aquilo que era um desejo que estava no coração de Eva e Adão e romperam pecando contra um direcionamento de Deus, hoje para nós é um direcionamento do Senhor. Se você quer ser igual a mim, seja como meu filho Jesus. Assim você vai se parecer comigo, assim você vai me conhecer. Assim há a possibilidade de você ser como eu. Aquilo que era proibido para Adão e Eva hoje nos foi entregue de forma genuína e gratuita através do sangue e do amor de Jesus. Deus nos chamou para uma vida de obediência através do espelhamento de um modelo que não se corrompeu mesmo sendo homem. E a eficácia, né, deste modelo é que ele é o próprio Deus. Jesus era Deus e por isso ele se torna um modelo perfeito a ser seguido por nós. E nós precisamos entender quando falamos de Jesus, talvez você fale, mas Jesus era Deus, e como é que eu vou querer ser como Jesus se ele era Deus? É possível porque a palavra nos ensina. E o próprio Jesus disse, inclusive, que nós faríamos coisas maiores do que ele. Isso é nada mais, nada menos do que um incentivo a uma busca intensa em sermos parecidos com ele. Santidade é sermos parecidos com Jesus. E é isso que Deus está falando para nós. E a gente precisa entender também que, como homem, Jesus foi tentado. E se não fosse possível Jesus cair, o inimigo não investiria em tentá-lo. E Jesus, ainda assim como homem, resistiu ao inimigo. Isso fica gravado na palavra do Senhor para que nós entendamos que eu e você temos tudo aquilo que precisamos dentro de nós para resistirmos às tentações do pecado. Resistirmos a pisarmos nessas armadilhas que vão nos escravizar caso tomemos a decisão errada diante delas. Muitas e muitas situações eu tenho certeza que já aconteceram na sua vida. E em momentos cruciais você se lembrou do seu Jesus, você se lembrou do seu Deus e você recuou. Que isso fique gravado na sua mente como uma certeza de que é possível. É possível, a santidade está ao nosso alcance. E Jesus, sermos como Jesus, é possível para nós. Isso não é utopia, é realidade para mim e para você. Bom, gente, essa altura do campeonato tem um pedreiro fazendo um barulho arrumado aqui no apartamento de cima. Mas como a Bíblia nos ensina em tudo dai graça, eu vou dar continuidade ao vídeo, porque a gente tem prazo para entregar isso aqui, ainda vai ser editado para ser entregue a vocês. Então vamos lá, pessoal. Eu queria falar com você o seguinte, a santidade, ela está ao nosso alcance. E porque ela está ao nosso alcance, ela pode ser adotada por nós como um estilo de vida. Sabe? É um estilo de vida que nos aproxima da verdade absoluta que é Jesus. E nos capacita a devolvermos em gratidão ao Senhor uma vida que agrada o coração do próprio Deus, né? Promovendo cura e libertação em primeiro lugar em nós. Não adianta a gente querer que as pessoas sejam curadas e sejam libertas, principalmente aquelas que estão debaixo da nossa liderança. Tudo tem que começar em nós, eu já disse isso para vocês também. E num outro momento, através de nós, por imitarmos a Jesus, ele começa a agir na vida dos outros, sempre seguindo ele como alvo. E esse estilo de vida que nos aproxima dessa verdade absoluta é o que nos capacita a não querermos construir uma reputação, e sim abrirmos mão da reputação, que é aquilo que nós somos passíveis de construir pela vontade de edificarmos o caráter de Deus em nós. Entendamos, assim como o caráter é aquilo que Deus sabe a respeito de nós, e isso nos leva direto a um lugar de intimidade com o Senhor, e a reputação é aquilo que nós construímos e não necessariamente nos leve para perto do Senhor de forma verdadeira. A santidade é algo muito parecido. Santidade não é aquilo que você mostra para as pessoas.
Santidade é aquilo que as pessoas percebem em você de verdade, quando você não está prestando atenção em nada, quando você só está sendo você. Isso é a santidade. E olha, é possível ser santo, inclusive nos dias de hoje, meu irmão e minha irmã. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, na palavra santa do Senhor: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele estava dizendo que toda a eficácia daquilo que ele estava fazendo naquele tempo se devia ao fato dele estar buscando ser parecido com Jesus. Eficácia para nós é buscarmos sermos parecidos com Jesus. Fato este que não vai nos eximir de sofrermos, de termos dificuldades, de acordarmos um dia após o outro lidando com espinho na nossa carne, mas agora não está sendo dito mais só pelo próprio Deus ou por Jesus, está sendo dito por um homem como eu e você, cheio de dificuldades, cheio de desníveis emocionais, físicos, mas que tinha entendido que era possível ser como Jesus e que estava nesse lugar pagando esse preço porque escolheu a verdade, ser como Jesus, estava pagando preço, mas que denotava já ali a eficácia daquilo que ele vivia. Respondendo agora o questionamento inicial, por que Deus exige que sejamos santos se somos pecadores? É bem verdade que todos nós sabemos que fomos comprados por uma moeda muito preciosa e funcional no mundo espiritual. Foi o sangue de Jesus que verteu na cruz que nos libertou do pecado. E é essa moeda que nos capacita a sermos santos como Ele é santo. Porque ao aceitarmos o sacrifício de Jesus, automaticamente nós reconhecemos que aquele sangue verteu por nós. E que todo o poder que existia nesse sacrifício, agora ele está sobre nós de uma forma aceitável, inteligente, decidida. E por conta disso, nós podemos ser santos. Nós fomos libertos de toda a escravidão terrena e pós-morte eterna. E herdamos por conta disso liberdade terrena e vida plena pós-morte. Por conta disso, nós precisamos entender que ao aceitarmos Jesus, aquele rompimento que aconteceu por causa do pecado lá de Adão e Eva, se perdeu na nossa vida. E nós passamos automaticamente a sermos novamente propriedade de Deus. Passamos a ser propriedade do Senhor, Criador dos céus e da terra, poderoso, conhecedor de todas as coisas, forte, soberano, como diz o nosso pastor Eber. Nós passamos a ser propriedade daquele que é imutável, daquele que não muda, daquele que é perfeito, daquele que, diante de toda essa soberania, se fez homem como nós, para que pudéssemos ter novamente um relacionamento perfeito com Ele. E a nossa salvação acabou com aquela separação. A nossa salvação em Cristo Jesus nos retirou das coisas que são impuras e profanas, tornando possível para nós estarmos aptos a honrarmos de novo, em primeiro lugar, a Deus. E em todos os lugares e em todas as coisas, mesmo tendo nós ainda uma natureza pecaminosa. Você pode ler lá em João 1, versículo 8. Livro de João, capítulo 1, versículo 8. Na palavra do Senhor está escrito assim: Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. E através desse testemunho de vida, Jesus Cristo transformou por completo a nossa vida. E foi por entendermos a plenitude deste chamado, desse amor, que um dia nós transformamos a nossa vida e mesmo no meio de toda essa correria do nosso cotidiano, a gente abriu um espaço para servir ao Senhor cuidando de pessoas, cuidando de almas que chegam para nós com as mais diversas dificuldades e enfermidades físicas, emocionais e espirituais, almas que o Senhor nos deu o privilégio de cuidarmos para Ele, almas que um dia vão agradar demais o nosso coração e vão dar bom testemunho, almas que vão sair dali depois de todo o investimento seu na vida dessa pessoa e vão jogar tudo no lixo e vai dar para nós aquele sentimento, puxa vida, porque eu investi tanto tempo na vida dessa pessoa.
almas que um dia cuidada por nós, depois vão nos virar as costas e vão falar inclusive mal de nós, de tudo aquilo que nós fizemos. Mas o importante é entendermos que a nossa alegria, que a nossa satisfação não está naquilo que as pessoas vão falar a respeito de nós, ou do que nós fizemos por ela, ou inclusive do que nós deixamos de fazer, porque somos seres vivos e, como tal, somos inclinados ao erro, e é bem possível que todos nós já tenhamos errado com alguém até esse momento. O importante é sabermos que vamos poder deitar a cabeça tranquila no travesseiro à noite, olharmos para o Senhor e dizer: eu entreguei o meu melhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Faça a tua vontade na vida dele ou dela. Cuide o Senhor dela agora. Não guarde rancor e nem mágoa no seu coração, porque essas são coisas que nos afastam do direcionamento de Deus. De verdade, nada é nosso. Tudo é dele e tudo que fazemos é para ele. Por isso, a nossa alegria tem que estar em servi-lo. Eu tenho certeza que você dá o seu melhor, que você se aplica da melhor forma possível, mas, como eu já disse na aula, ouso dizer aqui hoje, há ainda coisas muito maiores que Deus espera de você, que nem você mesmo acredita. Mas por desenvolvermos esse caráter precioso com o Senhor e ao abrirmos mão da nossa reputação e encararmos a vida de verdade, de frente, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas e vai nos guiar, eu sei que você vai chegar nesse lugar e vai entender que você pode muito mais. Eu acredito em você e eu sei que Deus também acredita. Eu acredito em você com o meu intelecto e com o meu conhecimento, porque eu sei todo o investimento seu na vida dos seus liderados. Deus conhece muito mais. E é Ele mesmo quem te dá todo o poderio, toda a unção, toda a capacitação, tudo o que você precisa para seguir em frente. Sabendo que o primeiro lugar a ser abençoado é a sua própria vida e a sua família. Nenhum investimento para o Senhor é em vão. Eu gostaria de falar ainda para você sobre o que não é santidade. Eu já disse para você que santidade não é aquilo que as pessoas veem, é aquilo que Deus sabe. Assim como o caráter não é aquilo que as pessoas enxergam, mas é o que elas sabem. Agora, a reputação é aquilo que você constrói para que as pessoas vejam a seu respeito. A santidade é aquilo que tem aparência de santidade, mas de verdade não é santidade. Pastor, o que é isso? Dá um exemplo aí do que não é santidade. Ok, eu vou te dar exemplo. Meus irmãos, eu quero falar com vocês agora sobre algo interessante. Nós já entendemos o que é a santidade, como aplicá-la na nossa vida, no cotidiano. Mas, falando de novo lá sobre aquilo que falamos no início, trazer a forma de conceituar isso de uma forma correta para o nosso dia a dia, eu gostaria de falar com você agora sobre o que não é santidade. Porque, na verdade, existem coisas que parecem ser santo, que nos levam a esse lugar de santidade, mas não são. Dá um exemplo disso, pastor, é claro. Usar uma roupa adequada, deixar a sua Bíblia aberta na entrada da sua casa no Salmo 91, ouvir pregações e louvores o dia inteiro em volume alto para que os seus vizinhos ouçam. Nós precisamos entender que a santidade é muito mais do que podemos ver. É muito mais do que aquilo que as pessoas podem perceber ao nos olharem. A santidade ela não pode ficar só no âmbito dos usos e dos costumes. A santidade é algo muito mais precioso e profundo do que isso, que com certeza exige de nós um relacionamento e uma intimidade muito maior do que só usos e costumes. Nós precisamos entender que alguém que se ocupa tão somente com essas coisas que estão ligadas aos usos e costumes corre um sério risco de se perder naquilo que é a essência, que é a sua intimidade com Deus. E de verdade eu sei que ter intimidade com Deus da forma correta é um desafio grande para nós. E eu diria para nós hoje, sem nenhum medo de estar falando bobagem, é o maior desafio para nós que somos filhos e filhas do Senhor, é buscarmos esse lugar de intimidade. É igual a reputação e o caráter, né? As pessoas às vezes se ocupam em construir uma reputação muito bonita, mas o seu caráter ainda está perecendo de cuidado. Exatamente, a santidade. As pessoas às vezes se ocupam muito em mostrar aquilo que é santo, que fica bem aos olhos,
e se esquecem que a santidade de verdade nasce na sua intimidade com Deus, no seu tempo de devocional, no seu tempo de busca de intimidade com o Senhor. É nesse lugar que a santidade é trabalhada e edificada na sua vida. Ou seja, a santidade nasce num lugar secreto e ela se projeta naturalmente no externo, quando você está fora desse lugar com o Senhor. Você não precisa se preocupar em construir a santidade, porque ela brota nos seus poros de forma natural, porque você exala o perfume do Senhor por onde você passa. Ocupe-se em construir uma santidade, ocupe-se em ter esse lugar secreto com Deus, e a sua santidade aparecerá para as pessoas de forma genuína e natural. Deus abençoe muito a sua vida com tudo isso que você está ouvindo. E nós vamos ainda continuar conceituando algumas coisas para a gente encerrar. Então nós já entendemos que o que as pessoas observam são importantes para elas referenciarem aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que estamos mostrando às pessoas. Precisamos nos ocupar em mostrar as coisas de uma forma genuína, para que a gente não faça com que os nossos irmãos, ou aqueles que ainda não são irmãos, mas desejam viver aquilo que nós vivemos no Senhor, se deturpem no entendimento do que é a verdade. Santidade nasce no secreto, e eu quero te incentivar a buscar isso no secreto com seu Pai. Para que a gente entenda melhor isso que eu acabei de falar, existe um texto que vai exemplificar isso para nós, que está lá no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Está escrito assim na palavra do Senhor. Por isso, o Senhor diz: este povo se aproxima de mim e me honra com lábios e com a boca, mas o coração deles está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de forma mecânica. O Senhor está nos alertando a não procedermos com a santidade dessa maneira, mecânica, aquilo que é visualizável, ok? E a contrapartida do primeiro texto que lemos é essa que eu vou ler para vocês agora, que está lá em Romanos, capítulo 14, versículo 22. A fé que tens, guarda-a contigo mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Meus irmãos, nós precisamos entender que o Deus que nós representamos ou mostramos para as pessoas, ele é apresentado a partir daquilo que nós fazemos. Então nós devemos nos ocupar com essa missão da forma correta. E você cuida de pessoas. E pessoas que não conhecem a Jesus ainda, pessoas que encontraram-se com Jesus há pouco tempo e carecem de ensinamento correto, pessoas que já estão caminhando com o Senhor há muito tempo, mas talvez tenham dentro de si conceitos errôneos que, na verdade, afastam mais essas pessoas de um relacionamento genuíno com Deus do que aproximam. E você é esse canal que Deus escolheu nesse tempo para trazer retidão, para trazer alinhamento, para trazer esclarecimento com tudo isso que está dentro da mente. E tudo isso é possível a partir de um relacionamento genuíno e verdadeiro com as pessoas que Deus tem trago para você cuidar nesse tempo. É claro que você não está sozinho, nós estamos aqui para te ajudar em qualquer dificuldade, mas creio no potencial e em toda a unção que Deus deu a você para desempenhar essa missão. Eu espero que o seu coração continue ardendo, cheio de vontade, cada vez mais de cuidar de almas e de servir ao Senhor. Eu tenho certeza absoluta que você já colheu muitas e muitas bênçãos desse investimento que você tem feito na vida dos outros. Eu sei que Deus tem te honrado, eu sei que Deus tem feito pela sua vida, porque Ele te ama, mas porque você tem acertado o alvo e tem agradado o coração do Senhor. Pastor, e agora como fazer uma aplicação disso na nossa vida, da santidade na nossa vida de uma forma prática? Então agora eu não vou conceituar nada, eu vou trazer tudo isso que nós conversamos nesse vídeo para o nosso dia a dia de uma forma muito simples e prática. Eu vou fazer um comparativo rápido entre carnalidade e santidade. E aí eu queria que você prestasse atenção, porque são coisas simples. As coisas do Senhor, elas parecem que são difíceis, mas não são, são simples. Na verdade é a gente que complica as coisas, porque os ensinamentos do Senhor muitas vezes batem de encontro a conceitos e preconceitos que já estão guardados dentro de nós, e a gente precisa nesse tempo botar isso tudo para fora e pedir ao Espírito Santo que preencha esses vazios com o entendimento correto. Vamos lá então? Bom, aquele que mentia, não minta mais, fale a verdade. Aquele que perdia a calma, seja longânimo. Aquele que roubava, não roube mais.
Aquele que era grosseiro, seja manso. Aquele que vivia ou aquela que vivia amargurada, torne-se bondosa, torne-se leve. Aquele que vivia irado, seja compassivo, seja compassiva. Aquele que vivia discutindo e a vida para ele é uma discussão sem fim, torne-se um perdoador, uma perdoadora. Viva a graça do Senhor. Aquele que usa de malícia, passe a usar o amor. Aquele que cultivava dentro da sua mente desejos ilícitos, passe a controlar os seus desejos. Aquele que faz piadas sujas, faça piadas limpas que edificam. Existem ainda muitos outros conceitos que eu poderia dar aqui, mas você já entendeu. Santidade na minha vida e na sua vida, assim como estar com Jesus ou não estar com Jesus, parte de uma decisão. Existem coisas que a gente precisa verdadeiramente de uma ação diferenciada do Espírito Santo de Deus a nível emocional e espiritual para que a nossa vida seja transformada. E talvez existam ainda alguns aprisionamentos que você precise ainda se abrir para a cura na presença do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa, tudo começa com uma decisão. E eu quero te incentivar a tomar essa decisão com Deus e levar isso para os seus liderados. Tudo isso que eu falei para você sobre santidade é algo plenamente aplicável, em primeiro lugar, na sua vida que é líder, e em segundo lugar, na vida dos seus liderados. E a grande verdade é que tudo aquilo que você colocar em prática na sua vida se tornará um exemplo de vida para os seus liderados, ainda que você não abra a sua boca. Eles te observam em tudo o que você faz. E eu sei que o seu desejo é acertar. Por isso eu quero te encorajar a tomar essa decisão. E quero encorajar a falar isso para eles. Esse confronto não é um confronto que mata, é um confronto que liberta. A verdade não mata, a verdade liberta. A santidade não é chata, a santidade é algo precioso que transforma as nossas vidas de dentro para fora e que transforma a vida de todo mundo ao nosso redor. A santidade não é algo para ser vivido no exterior, com o desejo de mostrar às pessoas que somos santos. A santidade é para ser vivida na intimidade com o Senhor. E a nossa santidade no mundo real transforma a vida das pessoas e transforma as realidades, por causa do poder de Deus que nos acompanha através da nossa santidade com Ele. Santidade sem aplicação prática não serve para nada. Nos torna obesos religiosos, crentes obesos, que não conseguem trabalhar para o Senhor. E eu sei que você não vive isso e não quer viver isso. Eu sei que o seu desejo é continuar sendo um agente de transformação. Se você tem prazer no que é santo, por mais erros que você cometa, eu quero te dizer, continue lutando contra o pecado e andando em santidade. Amém? Terminando esse estudo, existem algumas perguntas lá no final e eu queria falar com você a respeito das duas últimas. São perguntas que eu acho que vão trazer para você um enriquecimento e um conhecimento muito precioso das suas ovelhas, das pessoas que estão na sua célula. As duas primeiras são importantes e eu acho que você deve ministrar, mas preste muita atenção nas duas últimas. A terceira pergunta é o seguinte: você se acha parecido com Jesus? Faça com que as pessoas te deem uma resposta honesta, faça com que elas se sintam muito à vontade, ore antes por aquilo que elas vão colocar para fora. E é importante que você faça primeiro essas perguntas para você, para balizar se as pessoas vão estar sendo honestas ou não. Mas uma resposta como essa te dá insights de muitas coisas que você pode e precisa trabalhar na vida delas. E a coroa disso tudo é essa última e quarta pergunta. O que você precisa mudar para ser mais parecido com Ele, com Jesus? Essa vai fechar a questão e vai te dar um entendimento das áreas da vida dessa pessoa que você precisa investir. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te abençoar e vai te usar. Deus abençoe muito a sua vida. Foi um prazer ter gravado esse vídeo para você, embora totalmente sem jeito, mas a gente vai tentar melhorar isso aí nos próximos e fazer com que essa aula se torne mais prazerosa. Deus abençoe a tua vida.